Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Inovação e Tecnologia para Empresas. Aqui é um espaço onde a gente vai estar discutindo uma série de temas relacionados à inovação tecnológica nos negócios. E o nosso objetivo aqui é trazer para vocês informações valiosas para te ajudar a implementar novas tecnologias e promover a inovação na sua empresa, elevando a qualidade dos seus produtos ou serviços e promovendo melhorias em todos os setores da sua organização. Esse podcast é idealizado pela 10e9. A 10e9 é uma empresa brasileira de desenvolvimento de software que leva a tecnologia e inovação nos negócios para além do convencional. Ela combina tecnologias avançadas aí como tecnologia artificial, como inteligência artificial, realidade aumentada, Big Data, IoT, entre outras, com consultoria e suporte técnico na criação de soluções criativas e eficientes que atendam às necessidades específicas de cada empresa e proporcionem uma vantagem competitiva. E elas trabalham principalmente com uma metodologia muito focada em colocar a eficiência e a criatividade em ação. A gente está aqui hoje com os dois fundadores da 10e9, o Marcos Demasi e o Daniel Zacarias. O Marcos Demasi, mais conhecido como Dema, é graduado em Engenharia Elétrica pela Unesp, com especialização em Big Data pelo MIT, e possui muita experiência em liderança de projetos de alta complexidade em pesquisa e desenvolvimento, envolvendo equipes no Brasil e em outros países. Ele atua com grande foco na inovação, foi empreendedor em diversos projetos, sempre envolvendo inovações disruptivas. Já o Daniel Zacarias, mais conhecido como Zaca, é formado em Engenharia Elétrica pela Unicamp, com uma carreira dedicada à criação de soluções disruptivas em centros de pesquisa e desenvolvimento, sempre à frente de equipes multidisciplinares de diversas nacionalidades. É um empreendedor nato, visionário e, mais importante, um entusiasta de tudo isso. Muito obrigado aí pela presença de vocês, pessoal. Opa, Muito obrigado, João. Valeu mesmo. opa, a gente que agradece aí o espaço, tá, a oportunidade e obrigado aí pela introdução. Ficou muito bacana aí, obrigado por falar um pouquinho aí da nossa história aí, da 10e9. Legal. João, Hoje obrigado. a gente vai falar especificamente sobre realidade aumentada e realidade virtual. São duas tecnologias aí que já existem, já vêm sendo utilizadas há alguns anos, mas que recentemente tiveram grandes avanços aí graças aos avanços em outras tecnologias que ajudam a torná-las mais acessíveis, a torná-las mais aplicáveis no dia a dia e também pelas empresas. E elas apresentam muito potencial disruptivo, muito potencial para inovar em uma série de aplicações em diferentes setores. E aí hoje a gente vai estar discutindo um pouco dessas tecnologias, apresentando elas para vocês, entrando em alguns detalhes das múltiplas aplicações e das diversas possibilidades de cada uma delas. Inclusive, se a sua empresa estiver considerando implementar alguma dessas tecnologias ou estiver enfrentando algum problema ou algum desafio na implementação delas, entre em contato com a 10e9 e nós vamos estar aqui para te auxiliar nesse processo. Bom, pessoal, acho que para a gente começar, a gente poderia dar uma visão geral, né? Se vocês puderem explicar para a gente o que são exatamente essas tecnologias, a realidade aumentada, a realidade virtual e quais são as principais diferenças entre elas. Maravilha, João. Então, um ponto bem bacana mesmo já trazer essa explicaçãozinha inicial é AR, né? Realidade aumentada. É o conceito de você ter um ambiente real que nós temos aqui, que nós estamos vendo, e introduzir nesse ambiente alguns elementos virtuais. Então, você continua vendo o ambiente real que você está, mas você traz, você enriquece ele com novos elementos aqui, né? Alguma interação que você consegue fazer com ele, né? Então, essa é o AR. O VR, realidade virtual, é diferente no sentido assim, você não está vendo o ambiente real, você fica totalmente imerso numa nova experiência, né? Então, você normalmente está usando um óculos de VR, que é o fechado, justamente para você não ter interferência do ambiente real, e você está realmente numa nova realidade, né? Então, ali, tudo que você está vendo é virtual, né? São objetos 3D criados, né? Diferente do que você vê na realidade aqui, né? E além do AR e do VR, a gente tem a realidade mista, ou realidade estendida, que a gente chama, né? Que é fazer um mix dos dois. Como que se faz o mix desses dois? Vamos pensar aqui um exemplo para ajudar a trazer esse conceito. Imagine que você tem um jogo
de corrida de carrinho. Se você tem isso na realidade mista, por exemplo, você consegue ver o ambiente real e vocês vão pensar que o seu carrinho ele é virtual. Então, você consegue ver o carrinho, né, andando pelo ambiente real. Qual que é a diferença? Ele consegue mapear geograficamente todos os obstáculos e realmente os obstáculos físicos do mundo real, e isso acaba virando um obstáculo virtual. Então, o carrinho, por exemplo, se eu bato ele, se eu tenho um obstáculo que é a parede física, ele entende que aquele é um obstáculo na interface virtual que ele está executando, né? Então, o mix é dessa forma, ele consegue entender que o real e o virtual se interagem, né? Diferente do AR, o AR eu trago um objeto virtual aqui dentro de uma realidade, só que eu não tenho conhecimento se tem parede, se tem mesa, qualquer coisa. Então, ele atravessa ambientes, você perde ele perde assim, o senso de realidade dele, né? Exato. Assim, até uma forma bem resumida, os dois, né? A diferença de AR para VR é isso, como o Daniel falou, né? Como o Zaka falou. Se a gente pegar um ambiente, no AR você traz um ambiente virtual para o mundo real, e no VR você traz o mundo real para um ambiente virtual, né? Você entra no mundo virtual, basicamente isso. Legal, cara, legal. E o que a gente tem como os componentes básicos, né? Os componentes tecnológicos básicos para a gente poder criar experiências em AR e VR? Quais são os componentes que são necessários para isso? Maravilha. Se a gente pensar em AR, né, existem alguns dispositivos que a gente precisa para ter o AR. Existe o AR pela web, então você tendo um dispositivo com câmera, como um celular ou até um computador, você consegue gerar uma solução de AR. Então, vamos pensar em AR, um celular ou um computador ou um óculos, que é um óculos assim, normalmente ele é mais translúcido, né? Ele permite você ver o ambiente 3D transpondo a realidade, né? Quando eu falo usando o celular, você tem soluções até na web, você não precisa nem instalar um aplicativo. Normalmente o aplicativo é o caminho que a maioria do pessoal entende, né? Usar uma solução de AR e tal. Você não precisa. Então, você consegue, só pelo browser, você navega por uma determinada página, abre a câmera, ele consegue identificar alguns elementos ali, os marcadores. Esses marcadores trazem os componentes 3D, ele começa a interagir. Então, não é assim, um desafio grande você conseguir ter experiência de um AR, né? O VR, justamente por você estar inserido numa nova realidade, né? Você precisa de um óculos, como eu comentei anteriormente, um óculos que feche, assim, para você estar totalmente imerso nessa nova realidade. Então, é um óculos de VR, né? Isso aí você não consegue ter um VR com um celular ou um computador, como eu comentei com o AR. Então, o VR tem que ter um produto ali, um equipamento mais direcionado mesmo. Muito bacana. E vocês conseguem dar alguns exemplos de como que a AR e a VR estão sendo usadas atualmente em diferentes setores? Sim. Bom, atualmente, né, acho que a aplicação mais comum que a gente vê, né, de utilização, na verdade, o que deu mais fama, né, e o que deu mais a hype, né, dessa tecnologia, ela é muito utilizada em games, né? Porém, tirando games, né, as aplicações, né, que a gente consegue ver são inúmeras, né? E o bacana é que essas aplicações elas ainda não são tão exploradas. Então tem um mercado enorme a ser explorado aí, né? Então ela vai desde educação, tá? Parte de educação tanto nas escolas quanto treinamento também, tá? Treinamento de funcionários, treinamento de ambientes que apresentam algum risco, né? Isso é muito importante, tá? Isso é muito utilizado na saúde, tá? Que também tem um pouco do viés de treinamento para médicos, mas também para algumas ações, né, que os médicos vão ter que tomar. E eles conseguem analisar de uma forma mais clara, né,
mais visual e colaborativa, até, dependendo como for, tá? De um determinado problema de saúde. Tá? E isso também expande para outras áreas, como mercado imobiliário, né? Mercado imobiliário também é muito utilizado isso. Parte industrial, né? Que vai na parte de manutenção de equipamentos também, remotos, né? ou inspeções também. Né? Então, assim, a gama de utilização dessa tecnologia ainda é pouco explorada. Então, assim, tem um mercado enorme e as aplicações são inúmeras. Tá? Citei aqui alguns deles, alguns mercados que podem ser aplicados, mas além desses tem vários outros. Legal, legal. E como que as empresas podem implementar essas tecnologias, tanto AR quanto VR, para melhorar, seja na eficiência operacional, seja na manutenção de equipamentos, ou até mesmo outras atividades? Como que elas podem introduzir essas tecnologias nas suas operações? Então, boa pergunta, João. Porque assim, usando o exemplo que o Dimásio falou, a utilização inicial em games, né? Você precisa ter um bom trabalho de design para criar toda essa estrutura dos elementos 3D, interação, animação, movimentos, né? Agora, saindo um pouco de games, a gente tem um ponto a favor. Normalmente, no ambiente de indústria, você já tem toda a modelagem dessa estrutura pelo projeto, né? Antes da execução. Então, pensando, por exemplo, no treinamento, você não precisa ter um trabalho extra de desenvolver a modelagem 3D do maquinário, da estrutura ali, da linha de montagem que ele tem, né? Então, isso já facilita muito para criar um ambiente virtual ou mesmo esses objetos 3D, uma solução de AR, para simular um treinamento, simular algumas situações que muitas vezes na vida real ela pode ser perigosa, ela envolve parada de uma linha de trabalho, então gera custos, ou qualquer realmente problema de segurança que possa acontecer na prática, né? Algo, por exemplo, fogo, né? Ou um equipamento lidando com, por exemplo, a gente vê assim, elementos químicos. Você não vai fazer uma mistura de um elemento químico ali para saber o que vai dar, pode dar uma explosão. Então, num ambiente, vamos dizer assim, controlado, na realidade virtual, você consegue gerar o mesmo tipo de experiência, mas sem correr nenhum risco. Né? Exato, né? Afinal, na vida real só tem uma vida, né? Então consegue simular uma vez e se der errado uma vez, às vezes é suficiente para você sofrer um acidente, né? Isso tem aí consequências graves. Esse é um primeiro grande benefício, né? Benefício. Outro benefício muito importante é quando a gente pensa, por exemplo, em VR ou mesmo em AR, que aí a gente pode até voltar um pouco para a educação. Para a curva de aprendizado, o nível de fixação e assimilação de um certo conteúdo é muito maior quando você, de fato, faz parte daquela história, daquilo que está acontecendo. Diferente quando você é um espectador ou realmente está fazendo uma leitura. Né? Quando você está imerso naquele ambiente, você se sente fazendo parte daquela situação. Né? Se você é levado para um ambiente histórico, né, vão ter diversos detalhes que você vai estar observando, vai estar assimilando, sem que tenha alguém falando aquilo para você. Né? Então, você se sente fazendo parte daquele evento. Você assimila muito mais conteúdo dessa forma muito mais eficiente, por exemplo. Exato. Então, eu falo da educação, mas no treinamento acaba sendo a mesma coisa, né? A pessoa que está fazendo, experimentando algumas coisas ali, mexendo com maquinário, ela vai conseguir, sem muito, assim, perigo, executar diversas ações que ela, às vezes, na vida real, ela não tentaria, porque aquilo pode causar algum efeito colateral, né? Exatamente. Então, essa experimentação, né, que você tem, né, na verdade, existem até estudos, né, na área de educação, do quão você aprende mais, né, o quanto você interage mais com aquele objeto de estudo. Então, assim, uma coisa é você só ouvir o professor falar, outra coisa é você ouvir e interagir, outra coisa é você ouvir, interagir e participar daquilo, tocar, né? Tipo, tudo bem que você não vai tocar no objeto em si, mas você vai ter uma experiência como se fosse uma experiência de toque dela, sabe? Então, isso grava em você, né,
Alguns exemplos até muito simples, né? Eu não sei se são até bem elementares mesmo, mas assim, você tem uma experiência muito melhor quando você vai, por exemplo, você vai viajar, né? Assim como o Zaca falou, você está no ambiente, você está participando da história, né? Então, por exemplo, sabe uma coisa assim, quando você vai viajar, você consegue decorar, né? Até os locais que vocês falam, as praias que você for, vai supor que você foi para o local aí do viajar, você consegue decorar as praias uma ao lado da outra, por quê? Porque você esteve lá, você interagiu com o ambiente. É diferente você só pegar um livro e ler, as praias são essa e essa. Então, assim, o nível de aprendizado é algo que você aprende realmente, você aprende e não consegue esquecer, porque aquilo é uma vivência sua, né? Não é algo que você teve que estudar só para passar numa prova. É um pouco disso. Legal, legal. E até, né, o Zaka mencionou aí, né, essa questão de design, de desenvolvimento aí, né, que às vezes é necessário para algumas aplicações. E aí quando a gente pensa nas empresas, né, nos processos de design, nos processos de prototipagem das empresas, onde, né, talvez seja possível até fazer inúmeros testes, né, testar as coisas que são desenvolvidas de uma forma muito mais fácil até do que necessariamente ter que ter um protótipo físico, né? Sim. Em termos disso, de acelerar o desenvolvimento dos produtos, de reduzir custos, como que essas tecnologias podem ser implementadas nesses processos de design e prototipagem? Isso já me lembra muito, João, até de um projeto que a gente está executando, que é para ambiente industrial. Então, uma das primeiras formas que você pensa, por exemplo, na prototipagem de algum material, né, você consegue ver isso, esse elemento, esse objeto 3D, antes de criar ele de fato na prática, ali, ver ele realmente, né, com material físico. Mas vamos pensar aqui numa indústria. Ela tem que construir toda aquela estrutura produtiva dela, maquinário, parte de tubulação, elétrica. E isso tem que estar muito bem justo, muito bem dimensionado para que a indústria toda flua corretamente sem perdas, né? A indústria já trabalha com uma margem de ganho baixa, então qualquer perda que possa causar ali paradas além do comum, né? Isso gera gastos excessivos. Então, o projeto que a gente tem é trabalhar com a modelagem 3D de toda a planta da fábrica e apresentar isso através de uma realidade aumentada em ambiente escala 1 para 1. Então, você consegue andar no ambiente onde vai ser instalada aquela indústria, você consegue ver todo o maquinário, equipamento, tubulação, parte elétrica toda colocada conforme o projeto ali, você visualiza aquilo como se fosse real. Então, isso já ajuda muito no processo de auditoria, verificação, qualquer algo que não esteja conforme ali na indústria. Exato. Antes da execução, você já consegue detectando qualquer problema que possa surgir e alterar antes da execução. Isso. Ou mesmo durante a execução do processo de fabricação, você consegue ir fazendo uma sobreposição do que ela deveria estar, do projeto, do que ela de fato está sendo construído. Né? Qualquer variaçãozinha pode causar algum problema ali, e ajuste fino, como comentei no início, né? Causar perdas. Perda, é isso aí, exato. Legal. E quando a gente pensa já, por exemplo, numa experiência de compras do consumidor final, né? Como que a AR, como que a VR estão sendo aplicadas ou podem ser aplicadas para transformar essa experiência de compras aí do consumidor? Vocês poderiam dar alguns exemplos práticos de como que isso está sendo implementado? Uma forma muito comum, e que tem já há alguns anos, por exemplo, o uso de AR, você entra num site de compras, né? Você consegue inserir aquele mobiliário que está à venda no site dentro do ambiente real que você tem na sua casa, né? Então, é a primeira experimentação de um objeto que não é real, inserido ali devido às proporções no ambiente da sua casa, né? Mudar a cor de parede. Então, esse tipo de coisa já existe, já vem sendo aperfeiçoado ao longo dos anos, né? Essa é uma primeira abordagem usando o AR. A gente vê também, até por conta da pandemia, esse trabalho, todo mundo confinado, como que a parte imobiliária trabalhou isso, né? Já existia essa tecnologia, mas acabou intensificando mais. Só que, assim, ainda foi de uma forma
simplório, porque que forma foi? Né? Você usando câmeras 360 graus, você tirava a foto 360 em diversos pontos de um apartamento decorado, né? Então a pessoa remotamente conseguia ver de pontos pré-definidos dentro do apartamento a visão 360. Consegue ter um nível assim de experiência, o que é aquela planta, né? Mas aí qual que é a evolução disso? Imagine que você consiga andar dentro daquela planta, uma solução de VR, por exemplo, e se sentir totalmente imerso naquele ambiente. Qual que é a grande diferença dessa primeira solução usando fotos 360 para o VR? Se você está no ambiente ali, fotos 360, você está com um ponto fixo. O máximo que você consegue fazer é ver o que existe ao redor de você naquele ponto. Você não tem movimentação. Então, você perde qualquer perspectiva ou dimensionamento dos componentes que estão lá. Você não tem a real experiência de fazer parte daquele ambiente, né? Então, não dá para substituir um ambiente real ali de um apartamento decorado com essa solução de 360, fotos 360. Mas se a gente entrar na solução de VR, o pessoal coloca o óculos, ela consegue andar por um ambiente, ou mesmo sentada, tem forma dela ir se locomovendo. E as movimentações que ela faz, ela consegue chegar próximo do objeto, se distanciar tudo, como se fosse como funciona no ambiente real, né? Com devido grau de detalhe, né, de precisão das imagens, dos objetos, traz essa experiência real para ela. E dois outros fatores importantíssimos, só nesse exemplo do mercado imobiliário de apartamento de demonstração, né, que é decorado, né, chamado decorado, né? Bom, primeiro é que assim, a construtora talvez nem precise criar ou gastar, né, para construir um decorado, né? Ela pode só fazer os modelos em 3D dos apartamentos decorados. E o mais bacana, a maioria dos apartamentos vocês têm alternativas de plantas. Dois dormitórios, 3 dormitórios, sei lá, você quer colocar um home theater na sua casa e tudo mais. Então, assim, a própria construtora já pode fornecer 3 ou 4 plantas. Se é um casal que pensa em fazer só 2 quartos, coloca e vive a experiência de 2 quartos. Se é uma família maior, que quer 4 quartos, coloca o óculos e vive a experiência de 4 quartos. Então, assim, dá uma flexibilidade que hoje não existe no mercado, né? Assim, eles têm que gastar, e gastam muito, no final acabam leiloando ou vendendo todo o apartamento decorado, né? Que isso é um custo, e é um custo bem alto. E a gente, né, acredita que uma experiência já voltada para o que a pessoa quer é muito mais rica, né? E é muito mais valiosa para quem está experimentando o que realmente quer. Falar, eu quero 2 quartos, só não precisa de 4. Porque na prática eles têm lá, o decorado é um daqueles 4, 5 opções que eles têm, né? Eles não vão criar todas essas opções lá e o gasto é muito alto. Exato. E aqui você pode criar infinitas soluções. Inclusive, não só a parte de estrutural, né? Parede, né? O quarto maior, menor, é a decoração. Exato. Como que pode ficar o apartamento depois que você comprar? Pode ficar A, B, C, te dá algumas sugestões. O decorado traz uma opção linda, mas é uma opção, às vezes não agrada a todos, né? O pessoal gosta mais de estilo industrial, minimalista, por aí vai, né? Então, cada um pode fazer várias decorações distintas. Ou pode até construir uma decoração sabendo que o cliente vai vir para apresentar para ele. Sim. Isso no pré-venda, né? Pensar que é uma solução pré-venda. Tem a opção também, assim, né? Hoje, o proprietário, quando ele recebe o apartamento, muitas vezes ele recebe junto um QR Code, algum documento que explica como que é a planta do apartamento dele, né? Onde está passando a tubulação, a parte elétrica. Isso também pode ser usado uma solução de AR, né? E aí ele pode usar com o próprio celular, usando a câmera, o computador, que ele vai conseguir, né, andando pelo ambiente real, saber onde tem como se fosse um raio-x, onde está passando, onde tem viga, onde tem coluna, onde tem tudo essa estrutural
que ele precisa para fazer uma reforma, não causar nenhum, né, Exato. inesperado ali, Quebrar a o cano. operação, quebrar cano. Então, isso ajuda também nesse sentido. Uma solução que, para o proprietário, ele não vai perder, né? Não é algo que é um papel que ele vai perder, ou é algo que realmente, na prática, funciona para ele. Exato. Podemos construir todos todos esses modelos, se forem necessários. Legal, legal. E vocês veem outras possibilidades, além por exemplo, desse exemplo, né, do setor imobiliário, por exemplo, às vezes para o próprio varejo, assim, experiências de compras, pessoal, às vezes, né, de produtos mesmo, né, experiências, às vezes, sei lá, até na indústria automobilística. Vocês já viram algumas outras aplicações ou imaginam outras aplicações? Olha, as aplicações são distintas, né? Sei lá, bom, falando do meio automotivo, né, uma forma bem comum, né, você pode colocar o próprio manual do veículo numa experiência, né, usando AR, né? Então você pode ser com o celular, porque você vai escaneando, ele já te mostra e te dá detalhes do que faz aquilo, como faz, tal, tudo mais. Né? No meio de e-commerce, né, nesse método, né, de e-commerce, né, existem sim algumas plataformas que a pessoa tem uma experiência como se ela estivesse num supermercado, né, e onde ela pode ir andando e colocando os produtos no carrinho. Né. O bacana disso é que o supermercado não vai precisar ficar repondo, né, toda hora os produtos, né, porque é como se fosse uma ideia de um e-commerce, né, onde você passeia pelo mercado, você pode ter um assistente, né, instantâneo, né, do supermercado quando você precisar, né, só de você estar navegando, você clica lá o botão ajuda, aparece sei lá, se você está comprando vinho, aí aparece um sommelier lá para te dar uma ideia de que vinho comprar ou não, tal, tudo mais. Então, existem formas, né, de você interagir, né, no supermercado, né, e utilizando aí essas ferramentas. Né. Sem contar que hoje, né, por exemplo, hoje a gente tem, por exemplo, esse óculos, por exemplo, da Meta, né, que a gente tem o Ray-Ban. Né, por exemplo, esse é um óculos que ele só filma, né, e pode dar feedback auditivo. Né. Então, às vezes você está no local procurando algo, ele pode te ajudar ou te auxiliar a encontrar o que você está procurando no supermercado real. Né, no supermercado real. Então, assim, isso varia muito, né, conforme aí a necessidade. E o bacana é que como a gente está falando, né, que dá para você explorar muito, né, qualquer uma dessas áreas. Legal, bacana. E de que maneiras que essas tecnologias podem ser usadas para melhorar, por exemplo, a educação ou até mesmo parte de treinamento, né? Como a gente fala aí, por exemplo, na medicina, na educação superior. O que vocês já viram aí sendo desenvolvido ou que vocês imaginam que pode ser possível fazer introduzindo a AR/VR na educação e na capacitação profissional? A educação é uma área assim, que realmente desperta muito interesse nosso, e pelo potencial do que ela pode atingir, né, do que ela pode alcançar. A educação, se for na escola tradicional, se você pensar a evolução que ela teve, né, de 40, 50 anos atrás para o dia de hoje, é praticamente a mesma coisa, trazendo alguns elementos de tecnologia pontuais, né? Mas, e aí voltando naquele conceito que a gente comentou, quando você está imerso na experiência, a sua curva de aprendizado, de assimilação, né, de memorização é muito maior. Então, o ganho, né, no processo educacional seria assim fenomenal, né? Você não tem distrações, né? Não tem distrações. Se você está imerso, você não tem distrações. Você pode ter, assim, de fato, né, criar uma solução VR, quer dizer, de realidade virtual, que você fica totalmente imerso no novo ambiente, para não ter distrações do que tem aqui acontecendo na realidade, né? Ou um AR para enriquecer o ambiente real, trazendo alguns componentes ali que ajudam ela a manusear, trabalhar com os objetos ali que faz parte do estudo, né? Ou mesmo assim, né, vivenciar momentos históricos, ou dar zoom em partes ali da biologia, né, célula, corpo humano,
a interações, como que ela está acontecendo na prática ali, se movimentando, né, no corpo humano. E aí por isso que hoje a gente vê muito estudo e uso na área de medicina, né, no curso superior, né, porque você demanda de um investimento alto para ter um material físico ali para trabalhar. Isso também é controlado, muito limitado, e você tendo a experiência real, você está ali vendo circulação ou coração ou qualquer parte do corpo humano em diversos níveis de aproximação, né, detalhamento. Isso ajuda demais, né? Você pode simular uma cirurgia, se for o caso. Antes de você operar a pessoa realmente, você pode simular essa operação, né? E aí ver quais são os riscos, né? Se tem alguma veia ou uma artéria que realmente é perigosa, está próximo e algo que você moveu em uma ponta e aí causou algum outro problema não esperado, né? Dá para você simular tudo isso. Então, fazendo um paralelo do que eu comentei, né, da indústria, que ela tem a modelagem 3D, ela pode ser usada numa cirurgia. Você tem o escaneamento que você faz do corpo humano, né, da ressonância. Então, você consegue usar um aparato ali para ajudar no processo da cirurgia, para ter os dados reais, né, da pessoa. Você tem um mapeamento do corpo inteiro dela, que você consegue ter as informações ali para te auxiliar, né? Exato. E é bem isso que o Zaca falou, né? Assim, para treinamento, escola, educação, né, é algo muito, muito rico, né? Isso que ele comentou, de você pegar uma foto de 1940, 1950, uma sala de aula, e pegar uma foto da sala de aula de hoje, né, praticamente não tem diferença. Só as carteiras, a lousa, muitas de giz ainda, né, que era mesmo naquela época. Então, assim, as coisas não evoluíram tanto. Então, a gente sabe que aqui tem um mercado também muito fértil, né, para a gente explorar também. Legal, bacana. E aí, quando a gente entra, por exemplo, no contexto cultural, né? Quando a gente pensa assim, como que vocês veem o potencial dessas tecnologias no sentido de proporcionar experiências mais imersivas, como visitas a museus, passeios por monumentos históricos, né? E experiências culturais de uma forma bem ampla, assim, para o público geral. Vocês já pensaram sobre o potencial dessas aplicações? Claro, cultura é muito bacana, porque existe até cases aí do pessoal falando de cultura, música, shows, né? O pessoal fazendo um show, né? E onde você, através de uma experiência com óculos, você está no show na primeira fila, né? Sem estar fisicamente lá, né? Às vezes por uma questão, assim, você pode participar e assim, o número de pessoas que podem participar do show é ilimitado. Isso que é bacana. Então, assim, você pode vivenciar, né, algo, né, sem ao mesmo estar lá, porém tendo a impressão que você está, né? Então, assim, essa imersão, né, no caso aqui eu estou falando de VR, né, no caso de cultura, no caso de show, né, dos shows, onde você, por exemplo, se você já tem o óculos, você compra, digamos, um passe, né, um ingresso para você estar lá. Então, pode ser até um valor menor, bem menor do que o próprio do que você está lá. Então, sei lá, vamos supor, é o último show de uma banda, sei lá, do YouTube. O YouTube vai fazer o último show dele. Cara, só que é lá em Londres, né? Eles são ingleses. É inviável ir agora, esse mês, lá para a Inglaterra. Cara, então eu compro o show, né, para assistir ele de uma forma remota, né? Então, assim, algo fora de série, né? Sem contar museus e as outras experiências, né? Ou, mais bacana ainda, né, Zaca? Se você está viajando, né, você coloca um óculos desse, ou pode até ser pelo celular, tá? Você filma o monumento, né? Filmou lá, sei lá, Torre Eiffel, né? Filmou lá a Torre Eiffel. Aí vem toda a informação sobre aquilo que você está vendo, né? Então, isso te traz algo muito maior, né, do que só você estar lá naquele momento, né? Te traz as informações que você começa a entender, isso é assim por causa disso, isso é assado por causa de tal coisa. Então, é uma experiência muito mais rica, né? Quando você começa a interagir com esses dois mundos, aquilo
aquilo que a gente falou no começo, né? Aí você está trazendo o mundo virtual ao real. Então você está aqui no mundo real, aí você escaneia, ele mostra, né? Ele traz o virtual para o mundo real. Então você tem mais informações sobre aquele um castelo, sei lá, está viajando, pô, que castelo é esse? O filme ele te mostra. Então isso é muito rico, né? Poxa, muito bacana, muito bacana. E aí quando a gente pensa sobre trazer outras tecnologias para AR e para VR, né? Como que elas podem ser integradas com outras tecnologias, por exemplo, IoT, Big Data, inteligência artificial, para criar soluções mais expansivas, né? Mais integradas, mais inteligentes e até que possam ser usadas aí pelas empresas em diferentes contextos. O que a gente tem de possibilidade nesse sentido? Aí você realmente abre um leque Uau! É grande, cara. imenso. Mas é bacana. Em todas essas áreas que a gente conversou, pensa em educação, né? Você está coletando os dados individualmente de cada estudante que está tendo uma experiência. A gente consegue coletar o dado e começar a entender individualmente como cada um de fato está absorvendo aquilo, né? Como aquela experiência está impactando individualmente cada um, baseado nos dados coletados, fazendo um processamento desses dados, né, extraindo alguns indicadores e começar a fazer esse trabalho em cima, né? E adequando as aulas seguintes, né? Ou adequando a forma de aprendizado dessa criança, né? Por exemplo. Um conteúdo adaptativo, né? A gente pode avançar para esse sentido de a aula, né, que tem um professor dando aula para 20, 30, 40 alunos, da mesma forma, ele fala o mesmo conteúdo para os 40. A partir do momento que a gente consegue entender que alguns alunos têm uma forma de aprendizado, ele assimila de uma determinada forma e outros de outra, esse conteúdo pode ser um auxiliar do professor para realmente distribuir um pouco esse material didático usando o conteúdo assim, adaptativo. Exato. E assim, o exemplo da educação, indo para indústrias, né? Por exemplo, você pode, um caso hipotético, né? Isso juntando com o IoT, por exemplo, né? Você é um inspetor, você está numa fábrica, você está usando um desses óculos, né? Que é semelhante a óculos de grau, né? Ele é só um pouquinho maior. E você está usando ele, você está andando numa linha de produção, você está vendo o estado em tempo real de cada equipamento que você está passando. Você está passando no meio da linha de produção, você está vendo que tal máquina está, sei lá, o motor dela está sendo muito esforçado ou não, está ok. A produção, ou melhor, se a produção está ok, dentro do previsto, está atrasada, está adiantada. Então você consegue o máximo de informação e você vai receber as informações conforme você vai andando pela fábrica, sabe? Então, assim, as aplicações que dá para a gente fazer são inúmeras, né? São inúmeras, e a ideia é justamente essa, né? Você usa um reconhecimento de objetos, né? Que aí usa, né, o machine learning, né? A inteligência artificial, né? Então, através do reconhecimento de objetos, também você consegue criar novos insights. O próprio exemplo anterior, de destacar o que tem nesse museu, que castelo é esse, né, que você está filmando, isso já né? Ele faz um reconhecimento de padrão, né, faz um reconhecimento de imagem, desculpa, e aí mostra informações a mais. Muito legal, muito legal. E aí quando a gente pensa em termos de segurança dos usuários, né, como que as empresas podem garantir a segurança dos usuários ao introduzir ali algumas soluções baseadas em AR e VR? O que tem ali alguns riscos, né? E como que elas podem mitigar os riscos em termos da segurança dos usuários? Tá. Eu acho que segurança pode ser aquela parte de treinamento, né, que o Zac até comentou, né? A gente tem um conhecimento, né, de um case bem interessante na área de distribuição de energia, né? Que empresas que trabalham, né, com alta tensão, né, de energia e tal, tudo mais. Então, assim, é um ambiente super perigoso, né? Então, para você dar um treinamento para um funcionário no ambiente desse, né,
eles correm sérios riscos e diversos riscos diferentes, né? Às vezes uma bobeira que ele deu ali, acabou, já morreu, né? Então, assim, como que a gente evita isso, né? E outra coisa, você também não vai parar uma subestação só para fazer um treinamento do time, né? Então, vai de conta com aquilo que o Daniel falou no início, né? Que isso é algo que você evita, né, diversos riscos, né? Aquela que ele falou, misturar 2 produtos químicos que pode resultar aí, pode explodir, né? Ou algo que você faça que venha agredir sua saúde. Então, dessa forma, você mantém a segurança dos seus funcionários, né? E consegue dar um treinamento adequado, né? Um treinamento muito próximo do real, tá? Bem próximo mesmo do real. Então, assim, eu te garanto que ele vai estar totalmente apto, tá? A resolver qualquer problema real, tá? Com um treinamento desse. Isso vai ser fantástico. Legal. E chegam a ter questões relacionadas à segurança da informação, por exemplo, principalmente acho que quando a gente pensa aí no uso, né, de algumas experiências de AR, de VR pelo consumidor final, pelo público em geral, né, da pessoa estar conectada ali através de um aplicativo, às vezes até de um dispositivo, né? Tem questões relacionadas a isso também, a segurança da informação? Olha, eu acredito que a segurança de informação nesse caso é a mesma segurança de informação que você tem que ter com um aplicativo qualquer. Se você está acessando um e-commerce, se você desenvolver um e-commerce, né, que vai envolver cartão de crédito e tal, tudo mais, então, assim, tem todas as técnicas de segurança que você coloca nesse aplicativo, né? Tudo isso tem que ser replicado para o ambiente, né, para esse ambiente, né, de virtual, né, VR ou AR, né, onde você também tem diversas formas, né, de proteger os seus dados, né, e você deve proteger os seus dados, tá? Ou proteger o sistema para que não haja vazamento de informação, para que não haja nenhum problema de invasão, né? E até bacana que com isso, né, a 10/9 nós somos parceiros certificados da Amazon, né, onde a parte de segurança é uma das partes mais importantes que a gente atua, né, em todos os projetos. Já atuamos em projetos exclusivamente de segurança, né, do ramo bancário, né? Então, a parte de segurança de informação, segurança dos dados, é a prioridade máxima aqui na 10/9. Legal, legal. E aí, puxando um pouco, né, desse assunto, o que a gente pode... O que a gente vê, né, de desafios quando a gente fala questões de ética, questões de privacidade, associada ao uso da R e da VR, que as empresas precisam considerar, né, quando elas estão pensando em implementar essas tecnologias, seja mais internamente, seja disponibilizando alguma solução, alguma experiência para o público geral. O que a gente vê em questões éticas e de privacidade que podem ser alarmantes, né, e que elas precisam manter em mente, precisam ter ali alguma forma de lidar com isso. Ah, tá. Imagino, então, Isaac, se quiser complementar, eu imagino que nessa parte, né, óbvio que quando você está tratando, né, de AR, por exemplo, vamos supor no sistema de AR, né, onde você está interagindo com o ambiente, né? Então, de certa forma, você está filmando o ambiente, né? Então, você está filmando pessoas. Então, dependendo do que você vai utilizar esses dados, né, você tem que ter cuidado com isso, né? Porque você está usando dados, informações de outras pessoas, né? Então, acredito que nesse caso aí, né, caso ético, né, acho que você tem que realmente tomar cuidado, né, com o que você está filmando, você está salvando, você está alimentando o seu sistema, né? Então, acredito que esse é um ponto que talvez é de relevância aí para a gente tomar cuidado. De fato, quando você está usando um óculos, você acaba, né, sempre tem uso de câmeras, né? Tem conjunto óptico ali que filma, então, assim, né? Poxa, você está no ambiente de indústria, você pode estar captando ali um monte de informação. Isso tem que ser muito bem controlado mesmo para não vazar dali. Muitas questões de segredo interno e tal que, né? Poderia ser assim descoberto ou
estar exposto pelo fato de alguém estar usando o óculos para fazer uma auditoria, por exemplo. Exato. Né? Essa informação ele podia estar conectado a alguma outra rede e está alguém coletando essas informações. Então, isso aí realmente é um ponto de muita atenção e prioridade no projeto quando envolve esse tipo de risco, né? Exato. Legal, legal. E olhando para frente, né? Assim, o que a gente vê de desafios, né? De desafios técnicos ou barreiras de adoção que precisam ainda ser superadas para que essas tecnologias se tornem mais mainstream, né? Se tornem cada vez mais parte do cotidiano aí das pessoas, parte das atividades do dia a dia das empresas. O que a gente tem hoje que precisa ainda ser transposto, né, em termos de desafios ou barreiras para que a gente consiga democratizar cada vez mais essas tecnologias? Acho que o primeiro ponto que assim, é importante é a questão de custos, né, de equipamento. Ainda mais no mercado brasileiro, em relação ao mercado americano. Você pega um óculos ali que pode ser usado, por exemplo, na educação, hoje até tá um preço até considerado acessível, em torno de R$ 2.000, né? Já consegue ter um modelo assim muito bom, excelente custo-benefício para ser usado em ambiente educacional, né? Alguns tempo atrás isso já era uma dificuldade grande, né? Outro ponto que ajudou muito a disseminação e o uso é a velocidade da internet, né? 4G, 5G permite você criar soluções em tempo real, né? Uma vez que você está coletando essas informações, tendo esse grau de movimento, né? Não é uma câmera 360, você tendo esse grau de movimento e com isso você está interagindo com elementos assim em tempo real, um grau de dificuldade que existia pouco tempo atrás e agora já praticamente solucionado, né? Com alto grau de precisão ali, de resolução de câmera, né? Então, para ambiente de indústria, isso também é muito importante para você ter óculos, que agora já tem poder computacional maior, né? Já tendo a parte de GPU, de processamento de imagem já integrado para fazer esse trabalho de reconhecimento de componentes, uso em IoT, o exemplo que o Dema comentou, né? Reconhecimento de alguns elementos da indústria ali, com indicadores, se está verde, se tem algum ponto de atenção. Isso você precisa ter todo esse reconhecimento de imagem. Ou o óculos da Ray-Ban, da Meta, que a gente comentou, que ele não é um óculos de AR, um VR, mas ele tem a câmera e tem um processamento ali de imagem, para te assessorar, né? Exato. Através do uso de voz e tudo mais. Então, esse avanço computacional também permitiu e tem aberto assim novas fronteiras para usar nos mercados, né? E indo nessa linha, né, que o Zaca falou, o que a 10-9 vem fazendo, né? Bom, hoje em dia, né, os projetos até que a gente vem fazendo, eles são assim, economicamente viáveis, tá? Eu garanto para vocês, acho que pode fazer um orçamento de qualquer projeto que vocês tenham ideia, tá? Assim, a gente conseguiu customizar alguns processos, então a gente conseguiu fazer de uma forma que economicamente fica viável para fazer, tá? Para as indústrias, tá? E no caso do óculos também, para você utilizar tanto igual os exemplos que a gente deu aqui, né? Tanto indústria quanto uma construção, né? No ambiente civil, né? No ambiente civil, no meio lá da construção e tal, onde, mais uma vez, não é aquele óculos imerso, é um óculos parecido com óculos de grau, né? Porém um pouco maior, um pouco mais largo, tá? Mas ele te dá toda segurança, tá? Ele é um óculos homologado, tá? Então, para trabalhos industriais e trabalhos que envolvam aí um risco maior, né? Então, a gente também pode trabalhar com o sistema de locação desse óculos também, tá? O que viabiliza também o projeto, tá? Então, por isso que a gente fala que, da forma como a gente vem trabalhando, né? A gente vem trabalhando realmente para desmistificar primeiro o preço disso, que antigamente projetos desse daí eram caríssimos, né? Na faixa em torno de R$ 200 mil, então a gente consegue baixar isso muito, tá? Devido ao nosso processo interno desenvolvido pela 10-9.
E é bacana que você pensar num ambiente ali, né, da área imobiliária, ele não precisa estar com óculos todo o tempo, né? Então, essa estrutura de locação já torna uma forma muito mais atrativa de uso, iniciando assim, os testes. Não precisa ter um alto investimento para fazer uma primeira validação, colocar em prática para ver o resultado. Então, é justamente esse ponto que a gente quer quebrar essa barreira, trazer as opções que a gente consegue oferecer para o mercado e realmente popularizar isso, que tem um ganho muito grande e os custos não são elevados. Legal, legal. E o que vocês veem que o futuro, né, tem para essas tecnologias aí, para a RVR? E existem algumas tendências, algumas inovações aí emergentes que estão, né, que estão surgindo? O que a gente pode esperar para o futuro da R e da VR? É bacana, é uma ótima pergunta. Eu comparo muito, tá, o que está acontecendo agora, tá, com o que a gente vivenciou lá nos anos 2000, né, sem contar, sem dar spoiler de idade, né? Mas quando os celulares, né? Quando os celulares ficaram smartphones, né, na época dos smartphones, né? No início, né, é um pouco do que está agora, né? Tinha uma tecnologia bacana, tecnologia excelente, porém não tinha aplicações, né, para isso, tá? E aí o que foi acontecer? O que aconteceu foi aberto, né, para o mercado para desenvolver diversos tipos de aplicações. E hoje em dia a gente não vive sem o celular, né? A gente não vive sem ele, né? E então, da mesma forma, a gente vê isso desse mercado, né? Eu acho que é algo ainda está sendo explorado, óbvio. E uma coisa muito bacana, a Apple lançou esse óculos dele. Óbvio que hoje o preço ainda é alto, igual que a gente falou no item anterior, né? Um dos fatores que pode é o preço, mas é uma tendência natural. Se a gente olhar os computadores da Apple de 1900 eu estava vendo lá um comparativo, um computador da Macintosh 94, 95, se fosse hoje ia ser 40 mil reais. Então, assim, no início, né, assim, no início da tecnologia, ela tende a ser mais cara, né? E agora a tendência é baixar o preço e viabilizar mais as coisas, junto com o desenvolvimento de novos aplicativos, novas aplicações, né? Existe um vídeo super famoso na internet que é uma simulação, né, de uma pessoa passando mal, né? Ela cai no chão e ela está com um estojinho, né, que contém um óculos, né, de realidade virtual e um kit de primeiros socorros. Então, a pessoa vê uma outra pessoa andando na rua, vê aquela pessoa caindo no chão. Qual a primeira coisa que ela faz? Ela pega aquele kit, coloca o óculos e começa a vir várias informações para ela. Fala, faça pressão no peito, né, para fazer a massagem, né, cardíaca. Enquanto isso, ele já chamou a ambulância. Então, assim, são aplicações inúmeras, né? Então, assim, é muito bacana isso, porque isso abre um mercado enorme. Como a gente falou, imagina, você vai estar, uma das aplicações é você estar imerso no outro mundo. Uma outra aplicação é você trazer esse mundo virtual para cá, né? Então, assim, o que dá para você fazer aqui são inúmeras aplicações, né? O que a gente vê de futuro é que o desenvolvimento dessa tecnologia vai ser intensificado mais e mais, e é como a gente fala, a computação espacial, né, que até é o que eles chamam, né, Spatial Computing, né, que aí você não precisa de monitor, né, porque o monitor pode ser o tamanho que você quiser, né? Então você só precisa de um teclado, e aí ele projeta, né, toda a sua tela, o monitor, além de te dar uma segurança, né, que ninguém está vendo o que você está vendo, você consegue trabalhar, né, de uma forma bem confortável, no tamanho da tela que você quiser. Então, assim, isso te dá uma liberdade imensa, né? Então, o que está faltando hoje são mais aplicações, né? Naturalmente, o mercado focou mais em games, porque pensando até um pouco no público, né? Público mais jovem e tal, tudo mais. Mas hoje, assim como a gente deu diversos exemplos de aplicações do meio industrial, do meio educacional, né, treinamento, né, na parte
saúde, medicina e por aí vai. Então, turismo e tudo mais. Então, o que está faltando realmente são aplicações que elas vão começar a surgir. E aí eu digo mais, assim, tem uma oportunidade muito grande nessa área. Essa área, assim, tem aplicações muito grandes aí e qualquer empresa consegue se destacar, né, fazendo aplicações nessa área. Então, você vai conseguir um nível, como a gente falou, de treinamento para os seus funcionários, um nível de ensino, né, muito acima, mas muito acima de qualquer coisa que nós já vimos até hoje. Tá? Então, a gente acredita muito, muito, muito nessa tecnologia. Legal, legal. E o que vocês estão desenvolvendo hoje? Agora vamos ver um pouco do que a 10-9 tem para nós. Né? O que vocês estão desenvolvendo com essas duas tecnologias? Tem algum novo projeto, alguma parceria que vocês podem destacar aí para a gente? Legal. Pode começar falando da parceria que nós temos com a Qualcomm, né, no final do ano passado, voltado para soluções de educação. Né? Então, no início desse ano, que nós levamos lá para a feira em Las Vegas, né, CES, feira muito conhecida, tecnologia, a gente levou para eles uma solução de educação, mas voltado para essa questão de ser conteúdo adaptativo, fazendo análise do aprendizado de cada pessoa que está usando óculos e adaptar esse conteúdo para otimizar a curva de aprendizado dela. Né? Isso se aplica em diversas disciplinas, né? Esse conceito se expande para todo o material didático de uso, não só em escola, né, tradicional, mas pensando em nível superior. Então, é uma estrutura assim, que tem um potencial muito grande. Né? Essa é uma primeira grande abordagem, e a gente trouxe como parceiro também o Instituto Dom Lexia, que cuida tem uns estudos voltados para distúrbios de aprendizado. Então, isso também foi fundamental para a gente fazer análise do material coletado e justamente fazer essa adaptação, esse conteúdo adaptativo, né, para os alunos. Exato. E é bem isso mesmo. Isso foi né, uma parceria, né, que a gente conseguiu, como o Zaca falou, da Qualcomm nos Estados Unidos, né? Também o apoio da Lenovo, né? Foi isso, né? Então, e a gente foi a única empresa da América Latina que entrou nesse programa deles, né? Então, devido aí ao nosso empenho aí em fazer soluções diferentes, né? Disruptivas, né? Uma operação bem legal. E nós também temos alguns projetos hoje rodando, que é na parte, a gente falou bastante da parte da civil, né? Da área civil. Então, a gente também tem projetos, né, que auxiliam, né, pessoal da engenharia civil a evitar, e fábricas, né, a evitar problemas igual que a gente falou, problema de construção, né, para evitar desperdícios, para ver se daquela sobreposição, né, que o Zaca falou. Isso, você tem a escala 1, você põe um projeto 3D em escala 1:1 e sobrepõe o ambiente real com o ambiente virtual, faz essa análise, você está tudo dentro do nível de precisão esperado para não ter nenhum problema ali durante a execução depois pela indústria, né? Então, é uma solução que tem um mercado muito grande. Então, dentro do que a gente comentou agora há pouco, né, desmistificar essa questão de custos e tudo mais, o ganho que se tem com uma solução dessa, diante do que se poderia perder durante o processo de fabricação, né, perda de material, perda de tempo, então, depois de concluído, ter ineficiência no processo industrial ali, é um ganho fenomenal. Exato. Diante de um tempo de desenvolvimento do projeto desse que é curto, coisa de 2 semanas, ou no máximo 3 semanas, já tem um projeto pronto, rodando para ser executado ali no ambiente da indústria, né? Exatamente. Isso daí é um projeto que, com certeza, você vai garantir o seu ROI. Com certeza. Legal, legal.
E para as empresas interessadas em explorar as possibilidades da AR, da VR, que tipo de suporte, que tipo de serviços, né, e parceria que a 10.9 pode oferecer para elas? Tá. Bom, assim como a gente falou, né, a 10.9 está preparada, né, para atender diversas demandas distintas nessa área. Né? Assim como a gente falou, desde a da educação até essa parte da civil, né? Já tem experiência, já trabalhamos com isso, né? E nós estamos preparados para, assim como o Daniel falou, o Zaca falou, que para projeto de ciência civil em 2, 3 semanas já está pronto, né? E a gente consegue, né, como a gente falou, realmente conseguir isso com preço totalmente acessível, né, devido à nossa tecnologia, à nossa customização de processos, né? Então, podemos contribuir, se quiser. A gente está totalmente aberto, assim, com a ideia de desmistificar esse mercado. A gente está aberto a conversar, entender um pouco do que a empresa tem e, às vezes, até ajudar ele a identificar o que pode ser feito, né? Às vezes, eles já têm alguns componentes ali que a gente possa usar, né? Então, isso também viabiliza muito os projetos. Tá aberto, a gente entende como a gente trabalha assim, de uma forma muito personalizada, entender cada cliente, o que ele precisa, onde ele quer chegar. Exato. E contribuir para isso, potencializar o ganho deles, né? Trazer um ROI, uma curva de crescimento acima do esperado, né? É para isso que a gente está aqui. Exato. O Daniel fala a palavra mágica, né? Que é desmistificar isso mesmo, né? E ainda, se você tiver, por exemplo, uma necessidade, por exemplo, se você já tiver um projeto 3D disso, então assim, a coisa fica mais simples ainda e mais rápida ainda. Então, realmente é muito mais próximo do que era no passado. Então, assim, está muito mais próximo da gente, de cada uma das pessoas, que é um pouco da nossa meta aqui, né? Sempre a gente falou, o que está faltando hoje? Está faltando ter aplicações, né? Está faltando quebrar um pouco essa barreira de, não vou fazer isso porque é muito caro. Não, então, isso era caro no passado. Existia um óculos, né? Bom, ele já saiu de linha, então pode falar, o HoloLens, né, da Microsoft, é 40 mil reais. Né? Hoje você compra óculos por 2 mil reais. Um óculos muito bom, né, que atende aí o pessoal da educação. Né? Então, assim, para vocês verem como as coisas estão mudando, e o nosso papel aqui realmente é tornar essa tecnologia viável. Tá? Então, a gente está com essa bandeira, né, de tornar essa tecnologia viável, economicamente viável, garantir que todos que trabalham com a gente tenham realmente esse retorno, né? E assim, então, acho que se vocês tiverem uma ideia, um projeto, né, uma necessidade nesse ramo, vem conversar com a gente, que a gente faz ficar viável esse projeto. Okay? Legal, com certeza. Bom, Dema, Zaca, cara, muito obrigado mesmo aí a vocês dois por compartilharem, né, o seu conhecimento aí, por darem todas essas explicações sobre o potencial, né, e os detalhes aí da realidade aumentada, da realidade virtual. Tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui está muito mais preparado agora para pensar em formas de introduzir essas tecnologias nas suas empresas. E claro, contem com o apoio da 10.9 para isso. Como a gente pôde ver, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo quando se trata de aplicar AR e VR em diferentes negócios, em diferentes setores. Vocês podem encontrar a 10.9 no LinkedIn, basta pesquisar por 10.9 Tecnologia, e aí é 10.9, exatamente como a gente pode ver aí na camiseta dos dois, né? 10.9 Tecnologia, vocês encontram a página deles ali no LinkedIn, e vocês podem também acessar o site 10i9.com.br. E lá no site vocês vão encontrar muitos detalhes de todos os serviços, de todas as soluções que eles podem desenvolver para vocês. Tem muitos detalhes das metodologias, né, da metodologia deles, da forma da 10.9 trabalhar, e muitos cases, muitos exemplos aí práticos de diversas soluções que eles já desenvolveram para grandes empresas aí, como Heineken, JBL e muitas outras. Então fiquem à vontade para entrar em contato. O nosso time de especialistas está pronto para conversar com vocês e ajudar vocês a encontrarem as melhores soluções para inovar e implementar a realidade aumentada, a realidade virtual, ou ambas, ou quaisquer outras
soluções tecnológicas que sejam aí necessárias para melhorar e otimizar a eficiência e levar a sua empresa para outro patamar. Mazzacca, muito obrigado. Alguma palavrinha aí final para os nossos espectadores e ouvintes? Poxa, a gente, antes de qualquer coisa, agradece o espaço, a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, né? E o grande ganho nosso é conseguir botar isso em prática, ajudar as empresas, os parceiros nossos a tornar isso realidade, né? Ter esse ganho que a gente visualiza, né? E realmente tornar isso, trazer para o mercado. Né? Obrigado, Jean. Legal, legal. Pô, eu também agradeço demais aí o espaço, o tempo, a paciência aí de escutar a gente falando tanto, né? Mas assim, como o Zeca falou, pô, a gente tem tanta coisa para falar, se for começar a falar aqui não acaba mais, né? E é algo que a gente vive, a gente respira isso, a gente gosta, né? E a gente tá, assim, tem essa meta realmente de trazer isso e tornar isso algo real na vida das pessoas. Então é para isso que a gente está aí. Pode contar com a gente, tá? O que der e vier. E como o João falou, todos os nossos contatos estão aí. Tá? Pode entrar em contato com a gente quando desejar. Obrigado. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado aí por nos acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo episódio. Até a próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.